E aí, meus queridos, beleza? Então, estamos na primeira semana de 2017. Como passar o ano novo, como passar as festas, muita comilança. Também comi um pouco, pedalei bastante, né? Deu o último pedal do ano, né, de 2016, deu uns 160 quilômetros, dentro de uma boa média de Audax, rumo aos 300, não é isso aí. Mas 2017 começou quente, hein, meu? Olha, novos prefeitos assumindo. Dia 20, né, de janeiro, o Trump assume a presidência dos Estados Unidos. Vamos falar de temas aqui um pouquinho mais espinhosos, né? Até estava na dúvida se fazia esse videolog ou se colocava como texto no blog mesmo. Mas, né, é algo que estão dizendo por aí, tem que ser dito, né? Até para não me perder aqui, né? Tem uma pequena colinha, né, meu? Logo no Réveillon tivemos a chacina, né, de 12 pessoas em Campinas. Um desequilibrado mental, né, matou a ex-esposa, o filho, mais umas 9 pessoas e ele se matou. Porque o cara, né, não aceitava a separação. E ele assumiu, né, que a mulher é posse dele. Até dizem, né, na carta que ele deixou, um monte de besteira, né, relacionada à política, essas coisas. Pra você ver como o mundo tá hoje, né, meu? Tá complicado. Mas, né, vamos lá. E no Amazonas, né, em Manaus, em Roraima, que foram mortos mais de 90 pessoas, né? Acho que nas duas chacinas aí deram essa quantidade de pessoas, de presos, né, que estavam nos presídios de Manaus e em Roraima. Briga entre facções criminosas, né, o PCC, daqui de São Paulo, e a família do Norte. E, bem, aí é o seguinte, né, essa é uma opinião que divide, né, muitas pessoas. Tem gente aí falando, ah, que bom, morreram, quem estava lá não era santo, né, até mesmo secretários, né, da República aí disseram isso. É o que muita gente pensa, eu não vou negar, né? Em certas partes assim, eu não vou ser hipócrita, não tinha santo lá, mas também não é assim, né? Não é havendo chacina dessa forma, briga de gangue, né? Que, bem dizer, é gangue que vai resolver o problema. Esse que é um assunto bem espinhoso, né, para discutir aqui, porque eu tenho uma opinião muito clara a respeito de bandido, né, principalmente se for estuprador, assassino, pedófilo, pode botar político corrupto na conta também. Eu acredito, assim, embora, né, eu tenha religião, essas coisas, que um cara que comete assassinato, ele não tem chance de se ressocializar, de voltar a viver na sociedade. Não vamos ser hipócritas aqui. Quem é que ia confiar num cara que já matou, que já estuprou? A questão, pena de morte aqui não vai ter. Se bem que eu não sou a favor, né? Nesses casos especificamente. Mas isso aí dá pano para muita manga, muita conversa. Tem a questão dos direitos humanos também. E antes que diga, né, como eu acabei de dizer, eu não defendo bandido. Eu sei, né, que direitos humanos vai dizer, a entidade que cuida de abuso do Estado em relação às pessoas, né, cabe, né, essa chacina lá do Amazonas e de Roraima foi falha do Estado.
né, que eles que têm que dar condições aos presos. Mas realmente é coisa que divide opinião. Isso, para resolver, né, crime, tem que ter educação de base, educação. É coisa assim que não vai se resolver de um dia para o outro, mas tem que começar de alguma forma. Que nem, por exemplo, eu sou a favor assim, de ter uma justiça mais rápida, que não fique tanto processo tramitando, gente inocente presa, gente assim que cometeu crimes menores, né, que não atentaram contra a vida e que estão ao lado de estuprador, de assassino, né, que aí sim, né, como dizem aí, é uma verdadeira escola do crime, né? E se separar esses bandidos mais perigosos, fazer os caras trabalhar mesmo e ficar no X, porque, como eu disse, eu não acredito que se soltar um cara desse pode se reabilitar. É claro, né, aqueles ladrões assim que não atentam contra a vida, principalmente que roubam para comer mesmo, esse sim, né, fez um ato, claro, né, desde que não atente à vida de uma pessoa, por necessidade, né, por subsistência, e não um cara querer demonstrar poder para outro, né? É realmente um assunto espinhoso. E vamos ver, né? Embora tenha deputado aí torcendo mais chacinas, lá em frente Bangu, isso aí, que não é dessa forma que resolve. Sim, eu sou a favor mesmo de penas mais duras, mas tem que ter muito julgamento, tem que ter certeza absoluta se o cara fez aquilo mesmo. É um assunto difícil pra caramba. E é claro, né, eu sou a favor disso, mas nem por isso eu venero aquele tal deputado carioca que não deve ser nominado. Mito pra mim é só o Rogério Ceni. E olha lá. E também, né, assumiram novos prefeitos das cidades. Aqui em São Paulo, o João Dória Júnior assumiu. Eu assistia, né? Eu gosto, né, do programa Aprendiz. Até revejo os episódios no YouTube. E eu acho que esse papo do cara se vestir de gari para limpar, para mostrar que está limpando a cidade, é demagogia, é populismo. O cara não precisa disso. Basta ele trabalhar como se deve trabalhar um prefeito, principalmente para a população mais pobre. Eu não votei nele porque eu não acredito que um governo plutocrata seja o ideal para o mais pobre. Aqui entra também a questão de orientação política. Eu sou mais de centro, pendendo um pouquinho para a esquerda. Por quê? Porque eu acho que o Estado tem que prover o social. Educação, segurança, saúde. Para mim esse é o tripé básico. Aí, claro, né, tem as atribuições de um presidente da república, de um governador de estado, de um prefeito, né? E mesmo eu não tendo votado no Dória, até torço para que o cara faça um bom governo. Porque não é só os mais pobres, nem os mais ricos que podem se beneficiar. O cara vai governar para todo mundo. Então, mesmo que tenha as alas radicais, né, da esquerda, do PT, que torce para qualquer cagada do cara, não é desse jeito, né? Fazer oposição, sim, né? Se tem aquelas medidas que claramente vai prejudicar as pessoas mais pobres, tem que ser feita a oposição mesmo. Discutir, né, civilizadamente, né? Tem que ser discutido. Vamos torcer, né,
para o cara fazer um bom governo. E lá em São Caetano, né, sendo que eu trabalho lá em São Caetano do Sul, o prefeito também do PSDB, né, o José Auríquio Júnior, em seu terceiro mandato, ele assumiu a prefeitura. E vamos ver também, né, a primeira semana de governo não tem muito o que discutir, né? Como dizem, vamos esperar os 100 primeiros dias, né, para ver se ele está indo para um bom caminho ou não. Mas, né, o que realmente deixa triste, né, principalmente para quem trabalha dentro, né, de um órgão público, tem os terceiros, né, e toda mudança de gestão passará a lhe dar o seu rasante, né? Vai muita gente embora, muita gente é trocada, a dança das cadeiras então tá a todo vapor, isso em todo lugar tá assim. E, né, quero falar também principalmente aqui para fechar esse videolog sobre o projeto para proibir os sites pornôs no Brasil. Olha só que ideia, hein, meu? De Jericó. Tem uma referência aqui do site MeioBit. Aí eu vou colocar o link aí na tela. Deixa eu abrir aqui. Esperar carregar. Ai. É que eu tô com uma cola aqui, né? Um tal de deputado... aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. O deputado Marcelo Aguiar, do DEM de São Paulo, através do projeto de lei 6449 de 2016, ele propõe criar um mecanismo que filtra e interrompe automaticamente na internet todos os conteúdos de sexo virtual, prostituição, sites pornográficos. Ou traduzindo, que as operadoras bloqueiem em definitivo qualquer site de conteúdo educativo no Brasil, sem dar alternativas de liberação do acesso mesmo a maiores de idade. Simplesmente é banhammer e ponto final. Ó, isso aqui não é novidade, não é só no Brasil, né? Se vocês verem as notícias lá na Inglaterra também estão pensando coisa semelhante a isso. E vamos ver o texto do cara, né? O texto do projeto de lei. A internet, como rede de comunicação mais utilizada no mundo, traz benefícios a seus usuários, mas também sérias preocupações a toda a sociedade. Todos os dias se ouve falar da segurança na internet e, em particular, nos perigos que as crianças e adolescentes estão expostos enquanto navegam. Contudo, pais, educadores e a sociedade em geral não estão conscientes o bastante dos perigos envolvidos. Pô, meu, com tanta informação que a gente tem aí, não só, né, de pornografia, mas de ataque hacker, cracker e tudo, né, meu? Cabem aos pais vigiarem o que os filhos acessam. Assistem na televisão, ouvem no rádio. Vamos ver aqui. Mas ainda tem mais. Estudos atualizados informam um aumento no número de viciados em conteúdo pornô e na masturbação devido ao fácil acesso pela internet e à privacidade que celular e o tablet proporcionam. Os jovens são mais suscetíveis a desenvolver dependência e já estão sendo chamados de autossexuais. Pessoas para quem o prazer com sexo solitário é maior do que o proporcionado pelo método, digamos, tradicional. Ah, meu! Cara viciado em bronha e em pornô. Claro que tem pessoa que assiste, né, em demasia filme pornográfico e bate a sua punhetinha lá, mas esse cara tá fazendo mal a alguém? Eu acho que não, viu? Assim, eu assistia filme pornô desde quando eu tinha uns 11, 12 anos, que
que eu vi, né, pornô, e até agora eu não me tornei estuprador, nem viciado. Lembrando que o primeiro filme que eu assisti, deixa eu ver, foi com o título, acho que A Selinguir Sempre Fogosa. Não me lembro qual que é o título original. Só sei que acho que eu tenho ele aí baixado, né, que eu consegui achar no torrent. É um que acho que ela tem uma fantasia lá com cara de pirata ou algo assim, né? Agora eu não me lembro direito do filme. Mas desde então é lógico. Qual adolescente na puberdade que não tem interesse? Acha assim que arrumar uma pessoa é fácil? Não é. E o cara tem que descobrir seu corpo de alguma forma. E como, né? Nem te conto. Aqui. Essa conclusão, de acordo com Camila Abdo, coordenadora do Programa de Estudos de Sexualidade da USP, porque eles começam a atividade sexual sem parceria, na masturbação em frente ao vídeo no qual escolhem o tipo físico e a idade de todas as variedades imagináveis. Publicado na Folha de São Paulo em 27 de setembro de 2016. Mais alarmante ainda é o fato do que pode-se dizer após o estudo realizado que a pornografia veio substituir a prática sexual com outra pessoa. Porque mesmo uma garota de programa tem um custo. E o encontro não pode ser a qualquer hora, diz Camila Abdo. Pera aí. O cara aqui até tá dizendo, olha isso, sei que muita gente inicia sua vida sexual com garota de programa. Não vamos negar que isso acontece mesmo. Mas, pera aí. O cara, assim, ele descobre o corpo como? Se tocando. Tocando as partes. Não só nas zonas erógenas, mas em todo o corpo. Isso é uma coisa absolutamente normal. Até tem estudo assim que criança mesmo, né, faz esse tipo de descoberta. Bebês, claro, né, que não com a intenção de ter uma relação sexual, mas descobrindo o corpo. Porra, mano. Isso aqui... Ai. É claro, né, escolher aqui na masturbação em frente a um vídeo no qual escolhe um tipo físico e idade, todas as variedades imagináveis. Claro, qualquer um tem as suas preferências, né, de beleza. Eu tenho as minhas, você tem a sua. É lógico que se você for ver um vídeo pornô, vai escolher os vídeos que aparecem atrizes ou atores com o tipo físico que você gosta. Horas. Vamos ver, tem mais aqui. Do lado educacional, acredita-se que a facilidade de acesso à pornografia e o tabu que ainda envolve a sexualidade está transformando o pornô na base da educação sexual dos jovens de hoje, com uma série de efeitos indesejados. Do mesmo modo, é importante alertar aos usuários, jovens e adolescentes para a necessidade de seguir regras para uma navegação segura e para fazerem uso de forma moderada. Também é importante conscientizar as operadoras a oferecerem serviços que não tragam riscos à população no todo. Vamos aqui por partes. Pornografia como base da educação sexual. Bem, o cara assim, quando vai começar a transar, ou a mulher, né, as pessoas que vão começar a transar vão ver que aquilo que aparece no filme pornográfico não corresponde à realidade. Na verdade, o filme é ficção. Você não vai transar de um jeito hardcore que tá lá logo na primeira vez. Comigo aconteceu assim, né? Lógico que eu via, né, no pornô, não assim querer fazer igualzinho, mas na realidade não é aquilo.
é uma coisa bem mais relaxante, bem mais calma. Você tem que proporcionar prazer ao parceiro ou à parceira, né, a quem está com você. E aquilo, simplesmente lá que eu vejo nos filmes pornográficos, a mulher sente prazer com aquilo ali? Eu acho que não, né? Como diz, aquilo ali é filme. A realidade ali de pornô com realidade são coisas totalmente diferentes. Nada a ver uma coisa com a outra. E o que tem que ser feito é educação sexual. Os pais conversarem com os filhos. Na escola você tem aula de anatomia, não tem? Conhece o que é uma vagina, o que é um pênis. Na escola também, né, tem que ter, assim, a partir, né, de alunos de uma certa idade, tem que ter uma aula sobre educação sexual. Isso aí tem que complementar o que os pais ensinam. Isso é tabu? É. Os pais têm que conversar com os filhos? Tem que chamar lá. Chegou numa certa idade, chama, ó, vamos conversar aqui. Que pode evitar muito problema no futuro. Vamos ver aqui. As operadoras que disponibilizam o acesso à rede mundial de computadores precisam e devem ajustar-se às regras de proteção para resguardar a integridade física e psíquica dos usuários, principalmente crianças e adolescentes, e desta forma cumpram os preceitos legais e fomentem a inclusão digital com responsabilidade e segurança. Operadora, a única coisa que tem que fornecer é o acesso, é o link para poder acessar a internet, o meio físico. Querer controlar acesso é o usuário, que nem televisão. Você não tem ninguém em casa, não programa uma senha na TV por assinatura, o camarada vai lá e assiste o que ele quiser sem controle. Então, quem tem que ter esse tipo de controle não é o Estado, e sim a família. Que o uso da internet traz como consequência maior preocupação com a segurança e proteção das crianças e adolescentes que navegam pela rede. Se de um lado há o fenômeno da socialização na inclusão digital, do desenvolvimento intelectual e cultural dos usuários, de outro lado, seu uso prolongado pode ser prejudicial. Sem falar nos jogos que estimulam violência. Pô, queria até incluir videogame aí, né? Não podia faltar. Eu já jogava Duke Nukem, GTA, desde adolescente, e eu sou assassino, eu roubo carro? Não, né? Então cabe a ter discernimento que aquilo que está num jogo, num videogame, é ficção. É para você tirar o seu estresse. Porra, meu, pera aí. Aqui, tem mais, hein? Além disso, o anonimato dos clientes favorece a prática de vários delitos. Dentre eles destacamos sites de sexo virtual, prostituição, sites pornográficos e apologia ao crime, drogas, bebidas alcoólicas, cigarros e outras. Ah, peraí. Quando você acessa a internet, eu acho, né, que para você acessar, você tem que se logar através de uma operadora, né? Então, o negócio não é tão anônimo quanto parece. É claro, né, que tem muitas técnicas para mascarar IP, essas coisas. Cabe aí, né, se tiver algum crime, a polícia investigar e prender, né, quem está cometendo o delito. Não a operadora bloquear. Isso aí simplesmente é censura. Aqui. A possibilidade de que os menores de acesso... voltando. A possibilidade de que os menores de idade tenham acesso a conteúdos inadequados na rede é uma preocupação justa de pais e educadores. Sim. No entanto, é necessário enfrentar o desafio de minimizar os danos que tais conteúdos possam causar em crianças e adolescentes.
Não é censurando o conteúdo na rede, são os pais educando os filhos. Isso é responsabilidade inteira dos pais e não do Estado. Cabe à escola também falar sobre os assuntos, ela não pode se omitir. Vamos ver aqui. Do mesmo modo que é importante alertar estes jovens para a necessidade de seguir regras para uma navegação segura, é essencial conscientizar toda a sociedade, em especial os proprietários e funcionários de estabelecimentos comerciais que oferecem, a baixo custo, computadores ligados à internet para os riscos, sinais de alerta e cuidados ao ter, de modo a proteger os mais novos. Não. Por exemplo, Lan House ela já controla o acesso, né? Ela tem programas, tem dispositivo para fazer esse tipo de controle. Não é. Aqui. Vamos ver. A internet, assim como qualquer outro lugar de encontro, também pode expor seus usuários a alguns riscos. Cuidados maiores precisam ser tomados em relação a crianças e adolescentes, pois eles têm direito a um desenvolvimento saudável e estão mais vulneráveis a situações de perigo. Não, mais uma vez, responsabilidade de criança é dos pais. Cada família tem a sua moral, tem os seus costumes. Vamos ver aqui. Quando falamos em perigo na internet, expressões como pornografia infanto-juvenil, violência sexual são as primeiras que nos ocorrem. Efetivamente, o acesso a conteúdos nocivos como pornografia, racismo, violência, referências sobre drogas, gangues, seitas ou outras informações perigosas e incorretas é um dos maiores riscos que as crianças podem estar sujeitas. Extremamente influenciáveis face às agressivas estratégias de marketing usadas. Os jovens são induzidos a comprarem todo o tipo de produtos. O fato de não existir uma fronteira clara entre a publicidade e conteúdo pode levar a que crianças forneçam seus dados pessoais para uso comercial. Também, como diz a matéria aqui no MeioBit, tem o Código Penal para isso. Pornografia infantil, apologia a drogas, racismo, já é tipificado no Código Penal. Então, se algum site tiver algum conteúdo sobre isso, cabe a alguém fazer a denúncia. E cabe também aos órgãos competentes investigarem. Como eu disse, não vai ser bloqueando que vai resolver. Necessário, então, que possamos criar mais mecanismos visando proteção. Por isso, nossa sugestão de obrigar as operadoras a criar um mecanismo que filtra, interrompendo automaticamente a internet de todos os conteúdos de sexo virtual, prostituição, sites pornográficos. Não, isso não é necessário porra nenhuma. Você trabalha no órgão público, ou em qualquer empresa, né? Qualquer empresa tem seu filtro de conteúdo. Você não pode acessar um site pornográfico dentro do trabalho. Isso é regra, tem o software lá que faz isso, né, um controle de conteúdo. Na sua casa você também pode instalar um controlador de conteúdo. Ora, tem vários aí, até gratuitos na internet, né? Proxy, firewall. A solução tem, né? Cabe a quem necessitar instalar. Não vai ser a operadora instalando que vai resolver a situação. Nem cada um pode acessar por uma VPN, por exemplo. Vai poder bloquear a VPN? Não vai. Aqui, assim, conto com o apoio dos membros dessa casa no sentido da aprovação dessa proposição. Se esses deputados, esses cornos que a gente elegeu estão aí, é o cúmulo aprovar uma insanidade dessa. Até aqui também, né, tem um assunto um pouco deveras espinhoso, né, que é a mistura de religião com Estado.
O deputado em questão, né, o tal do Marcelo Aguiar aqui, ele é membro da bancada evangélica. Claro, né, esse deputado ele não representa a todos os evangélicos no Brasil. Mas depois, né, o pessoal que sempre reclama que a gente não, né, que tem pessoas que ridicularizam, né, a igreja evangélica, é exatamente por causa de sujeitos como esse. Creio assim que Estado e religião são coisas que não devem se misturar. Que nem, né, até abrindo um parêntese aqui, né, eu sou da religião Terikiô, né, e ela tem sede na cidade de Tenri, na província de Nara, no Japão. Até o nome da cidade, Tenri, ele foi dado à cidade em função da religião Terikiô. A religião Terikiô ela é antiga, vai completar 180 anos em 2017, neste ano. Uma religião bem nova. Eu acho que, se eu não me engano, a cidade de Tenri tem esse nome desde a década de 1950, se eu não me engano. Aí qualquer coisa eu boto uma nota aí no vídeo. E sempre foi minha curiosidade, desde, claro, né, até antes, né, de eu ir ao Japão, de como é a relação entre a prefeitura de Tenri e a igreja Terikiô. Se, né, a igreja ela tem participação no governo da cidade. Eu sempre assim tenho ainda, né, essa curiosidade, eu não sei como funciona isso. Bem que antigamente no Japão, né, você tinha, né, uma religião obrigatória, né, que é o shintoísmo. Até se você vê, né, pela própria história da Terikiô, vê que foi uma religião perseguida pelo governo. A fundadora, né, Oyasama, senhora Miki Nakayama, foi presa várias vezes, inclusive, por professar, né, a igreja que era contra os costumes do Japão na época, lá nos anos 1800 e alguma coisa. Então, agora, claro, né, que hoje, né, é diferente. Temos várias fés, né, lá no Japão. Tem shintoísmo, tem budismo, tem o Terikiô, tem outras doutrinas também. E até, né, voltando ao nosso assunto aqui, o que o nosso nobre deputado quer é colocar a visão dele, a doutrina dele, para toda a população brasileira. Porque um cara assim, de outra religião, que não é tão conservador, não vai pensar numa coisa dessa, né? Eu acho assim, né? Até eu concordo, né, com uma postura assim, né? Que a missão, para mim, a missão, né, agora... Eu sou, sim, Yoboko da igreja, né? Não tão missionário, né? Que não é fazer conversão das pessoas. A gente pode comentar sobre a religião, mas querer trazer, né, a pessoa, a matar a curiosidade, esse tipo de coisa, mas forçar a ela a professar a fé, isso é uma coisa que a gente não deve fazer. Pessoas devem vir para as religiões conforme a sua vontade. Quem ia imaginar, por exemplo, que eu, brasileiro, ia frequentar uma religião japonesa e estou frequentando há quase 20 anos? É algo assim que eu descobri, eu me sinto bem e estou lá até hoje, vou continuar. Ainda tem muita coisa, né, para fazer, agora como Yoboko, né, a minha missão só está começando. E ainda aos poucos, né, se uma religião vai se sobressair, se o Terikiô vai se sobressair às outras, isso aí só o tempo vai dizer. Mas coisa assim que eu não concordo mesmo é que você tente, né, colocar a sua religião na política, impor aos outros politicamente as visões da sua religião. Isso aí é algo que eu não vou concordar mesmo. Cada um professe a sua fé em seu âmbito privado.
público. Para isso você tem templo, você tem igreja, você tem outros eventos também que podem ser organizados fora. Por exemplo, todo dia 1º de maio, minha religião Tenrikyo tem o dia do Hinokshin. E o que normalmente fazem, né? Aqui em São Paulo, normalmente vai fazer uma limpeza lá no Museu do Ipiranga, lá no parque, né, do Ipiranga. Isso é um modo de divulgação. As pessoas vão perguntar, aí a gente responde, né? Aí, se a pessoa tiver curiosidade, vai querer se aprofundar, vai conhecer. Que nem às vezes, quando eu vou visitar um cliente, ele me pergunta sobre religião e a gente conversa sobre normalmente. Eu vejo, né, eu coloco os meus pontos de vista, ele coloca os dele. A gente vai vendo pontos em comum a respeito das doutrinas. Discutir religião é isso, não é imposição por meio da política. Então, né, 2017 começou quente e o ano só está começando, né? Vamos lá, hein? Até mais!